hidrogênio, eletrodo padrão de hidrogênio, ele foi produzido para uma reação em que o potencial tanto de oxidação quanto de redução fosse zero. Já entenderemos isso, mas esse eletrodo ele é formado por um fio de platina, uma placa de platina, tá? E nesse caso a gente tem lá bolhas de H2, então a gente tem uma quantidade de moléculas de hidrogênio. Os íons H+, também vão estar lá no meio, quando a gente tem, então, nesse caso, uma concentração de íons H+, ou H3O+, de 1 mol por litro, que garante uma atividade química igual a 1. E aí a gente tem a possibilidade de ter tanto a redução no cátodo, esse eletrodo ele se comportando, então, nesse caso, como um cátodo, H+ vai para H2. Aqui nesse caso a gente teria 2 mols de H+, produzindo H2, mais 2 elétrons, certo? Quanto o eletrodo ele for um eletrodo em que ele vai ser o ânodo. Nesse caso a gente teria H2 produzindo 2 mols de H+, se eu só corrigir aqui, certo? Além de 2 mols de H+, nós vamos ter mais 2 elétrons, certo? Então, por isso a gente tem H+, mais os 2 elétrons que a gente não vai poder colocar aqui, certo? Nesse caso, a gente vai ter a reação de redução de H+, e a reação de oxidação de H2 como possibilidades. É como representado aqui acima no modelo, certo? Indicando que a gente tem lá íon H+, íon H3O+, no meio, tá? Então a gente tem H+ ganhando elétrons. Esses elétrons vão potencializar a formação da molécula de H2. Ou o inverso, que a gente teria, tá? A molécula ela sendo quebrada para produzir 2 de H+ no meio, os 2 elétrons iriam para o eletrodo, tá? Então, esse é o eletrodo, padrão de hidrogênio, em que o potencial para tanto processo de redução quanto de oxidação seria zero, tá? Isso vai ser importante mais à frente, porque a gente vai ver que o potencial da célula ele é igual ao potencial de redução mais de oxidação. Então, se a gente tem uma espécie, tá? Frente ao potencial eletrodo padrão de hidrogênio, o potencial que vai ser observado vai ser o potencial de oxidação ou de redução da espécie. Nesse caso aqui, quando a gente tem a célula representada, tá? Com aqui sendo o local onde a gente tem a oxidação, vamos lembrar desse diagrama, a gente tem a oxidação do H2 para produzir H+, e então temos a redução do cobre 2+ para formar cobre 0. Então, nesse caso, o potencial que a gente teria na célula potencial seria igual ao potencial de oxidação, que é 0, mais o potencial de redução, que é 0,34. E nesse caso, nós teríamos o potencial da célula igual ao potencial de redução do cobre, certo? Que é 0,34 volts. Tá? Então, é isso que a gente tem a representação aqui abaixo, tá? Potencial de redução do cobre. Por quê? Porque esse potencial de oxidação ele é igual a zero, tá? Então, já quando a gente tem outros processos, né, nós vamos ver que o potencial da célula ele pode ser um potencial diferente e de oxidação. E aí, nesse caso, a gente teria o eletrodo padrão com uma redução. Isso fica mais fácil de observar quando a gente vai para
células representadas. Nesse caso, o que eu disse anteriormente foi que o potencial padrão de oxidação do hidrogênio molecular para formar H+, ele vai acontecer no ânodo, porque a gente tem a reação de oxidação, certo? E aqui no cátodo a gente vai ter a reação de redução. E aqui, então, nós temos o voltímetro vai indicar mais 0,34, que é o potencial de redução do cobre, certo? Então, frente ao potencial, o eletrodo padrão de hidrogênio, nós obtivemos o potencial da célula, que é 0,34, que é igual ao potencial do cobre, de redução do cobre, tá? E 0,34, mais 0,34. Perceba que, em outros casos, o eletrodo padrão de hidrogênio ele pode ser o cátodo. Então, sendo o cátodo, a reação que vai acontecer aqui é a redução. Então, H+ vai ganhar elétrons, certo? E vai produzir a molécula, o H2. Tá? Então, seria exatamente o que acontece no cátodo? A reação de redução. Quem é que reduz? A espécie que reduz ganha elétrons. Se a espécie que reduz ganha elétrons, então nós teremos esse tipo de semi-reação. Tá? A semi-reação de redução ela vai ser representada como 2 mols de H+, mais 2 elétrons, produzindo 1 mol de H2. Certo? E esse potencial de redução, vou colocar só um Rzinho, é igual a zero. Certo? Já o ânodo, a gente vai ter a reação de oxidação. Então, o zinco vai perder elétrons. Então, a semi-reação de oxidação aqui, que acontece no ânodo, é zinco sólido, certo? Produzindo os íons zinco 2+, mais aquoso, certo? Não estou representando aqui para não alongar, mas lembre que os estados físicos devem ser sempre respeitados, mais 2 elétrons. Tá bom? Então, nesse caso, o fluxo de elétrons ele acontece nesse sentido. E aí a gente tem um potencial que vai ser negativo, menos 0,763. 763, certo? 0,763 volts. Esse potencial vai ser o potencial observado no voltímetro. E aqui a gente vai ter então que o potencial da célula ele é igual ao potencial de redução, que é de oxidação, que é menos 0,763 mais zero. Então aqui o que a gente tem? Potencial de oxidação do zinco 2+, que é menos 0,763 volts. Tá bom? Então, assim a gente passa a ter possibilidade de obter os potenciais das diferentes espécies químicas, potenciais de redução, potencial de oxidação. E assim a gente passa a ter uma tabela de potenciais padrão, tá, de redução. Tá? Então, essa tabela ela é padrão de redução. Então, a gente sempre vai ter elétrons aqui, porque a espécie sempre está ganhando elétrons. As espécies ganhando elétrons formam, então, a outra espécie. Nesse caso, nós temos os valores de potencial de redução. E, observando essa tabela, nós vamos perceber que existem, né, algumas espécies que elas têm tendência a ser oxidada, tá? E tem espécies que têm tendência, né, nesse caso, a ser reduzida. E aqui, então, como a tabela de potencial padrão de redução, então a gente tem a representação da semi-reação ou meia-reação de redução. Tá? Vamos lembrar que ΔG é igual a menos NFE. E como isso aqui é uma constante, isso é uma constante,
O potencial ele sendo positivo, nós temos o ΔG, perdão, igual a um valor negativo. Então, esse processo ele será espontâneo quando o, o potencial ele é positivo. Perceba, lítio mais elétron, formando lítio sólido, tem um potencial de menos 3,05. Se eu aplicar aqui menos 3,05, esse termo vai dar positivo e esse processo é não espontâneo, certo? Mas o processo inverso ele é muito espontâneo, no sentido de que lítio, perdendo elétrons, ele libera, então elétrons, ele vai ter um potencial de mais 3,05. E sendo mais 3,05 aqui, nós temos um valor negativo. Inclusive, nós vamos perceber que o lítio é uma espécie que é um agente redutor forte, porque ele oxida. O lítio oxida facilmente, então ele é um agente redutor forte. Aqui do outro lado a gente vai observar as espécies que são agentes oxidantes fortes, que então têm tendência a serem reduzidas. Percebam, certo? Então tem que saber ler essa tabela, tem que saber buscar os potenciais, mas a gente vai sempre lembrar que quando o processo de redução ele tem um potencial positivo, a oxidação dessa espécie vai ser um potencial negativo de mesmo valor, tá? Então aqui só mostrando para a gente observar que algumas espécies na tabela periódica eles tendem a ser espécies que tendem a ganhar elétrons, e isso tem que ver lá com o que a gente viu nas propriedades periódicas desses elementos. Tá? Flúor tem uma alta afinidade eletrônica, lembram que ele tem tendência a ganhar elétrons. Aqui a gente tem espécies que têm tendência a perder elétrons, e por isso o potencial de redução é negativo, o potencial de oxidação é um potencial que é positivo. Tá? Então assim a gente vai buscar ir nessa tabela para ter esses valores, certo? Está mostrando aquela constante na equação que a gente viu anteriormente, que é a constante de Faraday, que é 96,485 coulomb por mol, tá? E é a grandeza de carga elétrica em 1 mol de elétrons, tá? Então, por isso que a gente vai ter lá o N, que vai ser o número de elétrons para corrigir essa grandeza, e o potencial, que vai ser tanto escrito dessa forma, quanto você pode somar os dois potenciais. Depende de como você busca o potencial naquela tabela. Anterior cálculo, tá bom? ΔG igual a menos NF. Esse é padrão, indica então a condição padrão de 1 atm 25 graus Celsius. Mostrando para vocês, né, algumas pilhas e também passaremos para baterias. Então, lembrar que a quantidade de volts vai ser responsável, né? É uma resultante das reações que acontecem. Nesse caso aqui, a gente vai ver uma reação de oxidação do zinco. Tá? Muitas das pilhas usam zinco, né? Para produzir zinco 2+, mais 2 elétrons. E a gente tem aqui a redução, né, do óxido de manganês, tá? Em presença de água, mais 2 elétrons, produzindo o trióxido, né? E aqui a gente tem geração de OH-. Esse OH- vai ter uma reação com o amônio, produzindo amônia e água. Certo? Então essa reação acontece na pilha. Vamos ter um precipitado, que é um complexo, né, de amônia e cloro. Tá? Cloretos aqui. Tá? Então aqui são ligantes. Isso aqui a gente aprende na química de coordenação, que não é o caso nesse momento. Tá bom? Outras pilhas e baterias sendo apresentadas. Então, a bateria, a gente tem uma sequência de pilhas, né? Uma sequência de eletrodos para ter um determinado potencial total, que é o somatório de todos esses potenciais, tá bom? E aí a gente tem aqui nesse caso uma redução representada, temos que ter lá no meio uma solução ácida e também óxido de chumbo, tá? E nós temos presença de chumbo também metálico para a oxidação acontecer.
Existem outras pilhas e baterias. Nesse caso, a gente tem uma pilha que contém no ano do zinco, então onde ocorre a oxidação, e temos lá uma pasta de Ag2O. E temos também, claro, os isolantes, as separações que existem, e aqui a representação do diagrama da reação. Oxidação, redução. Tá bom? E o potencial aqui de 1,8 volts. Corrosão, então, vai ser observado reações de oxirredução em espécies metálicas. A gente observa muito quando tem o ferro metálico ou o aço, que tem uma composição em ferro metálico, e a reação ela vai acontecer porque o potencial ele vai ser um potencial de reação que é positivo. Tá? Então a gente já sabe lá porque ΔG é igual a menos NFR. Então se o potencial é positivo, a reação ocorre. Tá? Além disso, há de se perguntar por que alguns metais eles não são corroídos e outros são, certo? Então, o que vai acontecer aqui é que para a reação ocorrer, é uma reação entre o ferro metálico e água e oxigênio, certo? Então, a gente vai ver que tem oxigênio e água para a reação acontecer, tá bom? E a gente vai ter a oxidação lá com o ferro. Mas conhecendo de compostos metálicos, nós vamos ver que na superfície de um metal nós temos óxidos e que esses óxidos, certo, são formados porque o metal ele tem tendência a reagir com o oxigênio da atmosfera. Então, no caso dos compostos que tenham ferro metálico, a camada de óxido de ferro ela tem uma película fina e o oxigênio e a água eles têm facilidade de acesso pelos poros desse material. Então, acessando esses dois reagentes, nós podemos ter a reação acontecendo como o potencial é positivo e essa reação vai acontecer formando, né, os produtos por conta do acesso do reagente. Tanto é que a gente observa sempre que acontece, né, um entumecimento desse material, ele vai aumentar em volume porque a reação vai acontecendo com o ferro que está, né, no interior do metal. Tá bom? E aí a gente pode observar isso também de outra forma, que é por experimentos, percebendo que a reação gera um H-, nós podemos ter fenolftaleína e observar isso aqui com essa coloração, porque ao produzir os íons OH-, eles reagem com o agente, com o indicador, que é a fenolftaleína, e aqui a gente observa essa coloração indicando a reação de oxidação do metal. Um outro exemplo é que como a gente precisa na reação de água e oxigênio, se colocarmos em 2 tubos de ensaio um prego e fornecermos uma maior quantidade de oxigênio para aquele prego que esteja no tubo de ensaio, né, nós vamos observar de uma forma mais rápida a reação, né, a cinética aqui de formação do hidróxido aquo complexo de ferro, tá? Esse composto que vai gerar, por fim, né, o ferro, óxido de ferro. E aí a gente tem essa coloração no tom alaranjado. Tá? Então aqui indica a corrosão e a corrosão do ferro ela ocorre no local com a maior concentração de hidrogênio e de oxigênio, como a gente viu. A corrosão ela pode ser através de revestimento de ferro com tinta. Ela vai ser então minimizada porque a gente impede o acesso das moléculas de oxigênio e de água e então a gente tem uma cobertura desse ferro. Nós temos lá o ferro galvanizado, revestido com a fina camada de zinco, porque o zinco não vai permitir, certo, um potencial de célula que vai ser favorável para a reação. Tá? Então, temos várias aplicações em sistemas industriais e também processos, né, quando a gente vai poder ter tubulações, por exemplo, é necessário conhecer muito dos materiais e até às vezes utilizar
do conhecimento da eletroquímica para poder minimizar as corrosões e tudo mais, certo? A eletrólise, como eu havia dito anteriormente, é uma reação que vai ser propiciada a partir do fornecimento de energia, tá? Então, de elétrons. Então, aqui a gente teria uma reação que só ocorre no sentido direto quando a gente potencializa ou gera um potencial a partir de uma bateria. Então, nesse caso, na eletrólise, a gente tem o ânodo, né, e o cátodo são o inverso da célula galvânica, tá? E aí a gente precisa, nesse caso, de uma reação contendo zinco e cobre 2 tá? A gente teria que fornecer um potencial de menos 1,1 volts para que a reação ocorra no sentido contrário, que seria zinco 2 mais cobre sólido produzindo, tá? Zinco sólido e cobre 2 Então a gente teria que forçar a reação a acontecer e nesse caso precisamos fornecer energia elétrica para converter em energia química, em transformação química. O processo que é muito conhecido, né, o processo de obtenção de cloro, tá, e de sódio metálico. Nesse caso, a gente teria uma solução contendo os íons Na+, e teríamos a solução contendo o Cl-. Aqui nós teríamos o fornecimento de energia elétrica, então, para o cátodo, aqui a gente teria a reação de redução produzindo o sódio líquido. E aqui a gente teria a reação de oxidação produzindo o Cl2, tá? Então, a eletrólise, a célula eletrolítica, o que muda para a célula galvânica é que a gente tem o inverso, precisamos fornecer a voltagem